Tiago capítulo 4, a gente vai ler do verso 1 ao 10, tá? Que bênção, né, gente? Vamos fazer uma oração primeiro? Vocês põem a mão na Bíblia? Que Deus fale comigo e com a igreja nessa noite. O Senhor nos dê sabedoria para poder compreender a palavra que vai ser pregada nessa noite de ensino. Fale Deus e não homem. Que Deus me dê graça, que nosso coração esteja aberto para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer a leitura primeiro? Então a gente vai até o versículo 10, tá? Vamos lá. Tiago diz assim, ó: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matai e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjar em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém, gente? Bom, a gente vai até o versículo 10. A gente está expondo toda a quarta-feira o livro de Tiago. E vocês lembram que a gente ficou, acho que um mês só no capítulo 1, né? Só para a gente recapitular, eu sei que eu já dei essa introdução para vocês, mas às vezes vocês vão se esquecendo. Esse livro, sabe que Jesus tinha 2 discípulos chamados, na verdade a Bíblia tem 3 Tiago. 2 Tiago eram um discípulo de Jesus e um era o seu irmão, né? E aí fica a pergunta: quem é esse Tiago aqui que escreveu? Não é os discípulos de Jesus. Esse Tiago aqui, quase todos os estudiosos bíblicos chegaram à conclusão que é o irmão de Jesus, até pelo seu jeito de se expressar e o jeito que ele escreveu no grego. Então 90% de chance que esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Quando ele escreveu esse texto, ele era o líder da igreja de Jerusalém, e ele escreveu esse livro porque a igreja estava sendo perseguida, né? É um texto, uma mensagem que ele escreve para os cristãos judeus. Tanto é que ele começa o livro dele falando de tribulação, de perseguição, e a igreja está debaixo de perseguição, e a igreja está espalhada, e ele vem com esse livro para fortalecer a fé dos crentes. Então a gente aprendeu por que você, sendo fiel a Deus, você sofre. Já aprendemos isso na aula passada. Amém, gente? Qual o objetivo de Deus de permitir a perseguição vir para a igreja dele? Amém? E aí nós aprendemos, vou fazer uma introdução aqui para vocês, lembram do livro todo, que a gente estudou até aqui. E aí depois ele fala dos pecados que estava tendo dentro da igreja. Ele falou da língua, vocês lembram disso? O problema da língua, o mal que a língua traz para mim e para você. Aí chega aqui no capítulo 4, ele vai falar do mundanismo. Então o tema do estudo hoje é como ser cristão no ambiente mundano. Eu vou repetir o tema: como ser cristão num ambiente mundano. Eu quero fazer uma introdução aqui rápida com vocês, e aí a gente pode perguntar assim: pastor, a igreja de Jesus hoje também é mundana? Não vamos falar da igreja de hoje não, vamos falar da época do Tiago. Vamos lá para a Bíblia. Você abre a Bíblia, você vê alguns personagens bíblicos com atitudes mundanas. Por exemplo, a gente vê na Bíblia, quem conhece Bíblia um pouco, história bíblica, vai entender. A Bíblia mostra a briga que tem entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, né? Os pastores de Abraão, entra, irmã. É que a gente está com reforma na igreja, caiu um monte de terra ali. Aí eu tenho que arrumar isso aí. Aí tem gente que acha que é o diabo que não quer que entre na igreja, mas não é o diabo, é a sujeira que
Que tem crente que gosta de botar a culpa no diabo em tudo, sim ou não? Tudo é o diabo, mas é a terra, a sujeira que está travando a porta, ele não vai resolver. Então vamos lá, aí a Bíblia mostra a briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. É atitude de quê? Mundano. A Bíblia mostra a briga que teve entre Davi e o filho dele, Absalão. Davi e Absalão ficou 11 anos sem, só que a Bíblia diz que Davi, vamos trazer na língua de hoje, é crente, é um homem segundo o coração de quem? Só que o homem segundo o coração de Deus ficou 11 anos sem falar com seu filho. Isso é atitude de crente ou de gente mundana? De gente mundana, sim ou não? Isso não é atitude de um crente. Tem mais, pastor? Tem. A Bíblia fala que os discípulos de Jesus, um queria ser melhor que o outro. Um falava, eu sou melhor que você. Não, eu sou melhor que você. Não, porque Jesus gosta mais de mim. Então vamos lá, pessoas que estão brigando, uma para ser melhor que a outra, é atitude de crente ou de gente mundana? Mundano. Então você vê na Bíblia, eu não estou falando da nossa atualidade, estou falando da Bíblia. A gente olha para a Bíblia e a gente vê personagens bíblicos com atitudes o quê? Mundanas, tá certo? Se eu trazer para a atualidade de hoje, a gente vai ver muito mais. Bom, no livro que a gente está estudando, Tiago está escrevendo para os crentes. Eu vou mostrar para você que os crentes lá da época de Tiago, crentes que tiveram os melhores pastores, Pedro, Tiago, João, alguns desses crentes conheceram Jesus Cristo em vida, e mesmo assim essa igreja que Tiago está pregando, tem atitudes mundanas. Por exemplo, olha aí comigo no capítulo, deixa eu ver aqui, capítulo 2 de Tiago, lê comigo rapidinho, capítulo 2, versículo 1, eu não estou pregando não, tá? Eu estou introduzindo. Olha aí, capítulo 2, versículo 1, o que Tiago diz? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de quê? É atitude mundana. Então o Tiago está falando, ele está identificando o problema da igreja. Qual o problema da igreja? Vocês estão fazendo acepção. Quando você olha para Jesus, todo mundo tinha acesso a Jesus. Os teólogos tinham acesso a Jesus, você vê lá o Nicodemos, e as pessoas que não entendiam nada de Bíblia tinham acesso a Jesus. O rico, o jovem rico teve acesso a Jesus, e um mendigo, Bartimeu, teve acesso a quem? Então Jesus Cristo nunca fez exceção. Jesus olhou para o Zaqueu, que era um publicano, pecador, e falou, eu quero comer na tua casa. Ele comia na casa de gente que arrotava a santidade, e ele comia na casa de pecadores. Só que aí Tiago está escrevendo para a igreja de Jesus, que essa igreja está fazendo exceção, atitude de mundano. Vamos piorar mais a situação da igreja aí? Vamos lá? Cadê mais aqui? Tiago capítulo 1, versículo 19. Vamos ler lá? Lê lá comigo, Tiago capítulo 1, versículo 19. O que diz aí? Vamos lá? Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vocês lembram que a gente estudou isso aqui? O que está acontecendo na igreja? As pessoas estão se ferindo com palavras. Tiago está falando que todo homem tem que ser tardio para falar, não é isso? Tardio para falar e tardio para pronto para ouvir. A gente faz tudo ao contrário. Tiago fala, você que está pronto para, a palavra pronto aqui no grego, o nome da palavra pronto é tax. Tem muita coisa no grego que você fala que vem do grego, por exemplo, microfone. A palavra microfone vem do grego. Então a palavra tax vem do grego, que significa pronto. Que vem o nosso tax, que você ouve. Você vai pedir um táxi, ele está pronto para quê? Então a Bíblia fala que você tem que estar pronto para quê? Tardio, a palavra tardio para falar vem na expressão de lerdo. Sabe que a pessoa lerda? Nossa, é muito lerdo. Então, só que a gente faz o contrário. A gente é rápido para falar e a gente tem problema para ouvir. A gente faz o contrário da Bíblia. Por que Tiago falou isso para a igreja? Porque nessa igreja as pessoas estavam se ferindo com o quê? Com palavras. Então isso aí é atitude de quê? Mundana. Então Tiago, nesse capítulo 4, agora eu vou começar a expor o texto, ele traz o problema de você ser mundano dentro da igreja. Ele vai mostrar quem é os seus inimigos dentro do mundo, e louvado seja Deus,
ele vai mostrar como você vencer esses pecados que tem feito eu e você ter atitude de gente mundana dentro da igreja. Vamos estudar o texto agora, gente? Vamos lá? Glória a Deus, né, gente? Vamos lá, em primeiro lugar, como que eu faço para ser um cristão num ambiente mundano? Em primeiro lugar, você tem que entender que o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Tiago capítulo 4, verso 1. Vamos ler o texto comigo? Vamos lá, capítulo 4, verso 1. Vamos lá? De onde procede guerras e contendas que há entre... Então dentro da igreja está tendo contenda. De onde? Senão dos prazeres que militam na onde, gente? Na vossa carne. Então você vê mais um problema que está tendo na igreja. O Tiago falou, está tendo briga entre vocês. E essa igreja é a igreja de Jerusalém, que quem fundou foi Jesus Cristo. E dentro dessa igreja está tendo contenda. Aí Tiago está identificando, da onde está vindo a contenda? A contenda está da fulana que falou da minha roupa. Não, a contenda está do irmão que não deu a paz de mim, a paz do Senhor para mim. Aí Tiago falou, não, está vindo da sua carne, é de você, sua natureza é caída, o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Como assim, pastor? Do seu egoísmo. O problema, a fonte do nosso pecado se chama egoísmo, que a gente quer as coisas para nós. Por exemplo, o Abraão pecou, ele mentiu. Por que ele mentiu? Porque ele queria se proteger. Por que a Eva comeu do fruto proibido? Por causa do seu egoísmo. Porque o Satanás falou para Eva, come que você vai ser igual a Deus. Então eu quero ser igual a quem? Então a fonte do nosso pecado se chama egoísmo. Então como que você e eu vamos ser cristão num ambiente mundano? Entendendo que o problema está em você. Não existe oração, ora para mim para eu não sentir vontade de pecar. Essa oração não existe. Essa oração não existe. O batismo nas águas, agora eu sempre olho para lá porque ali era a nossa piscina, né? Agora não tem mais piscina ali. O batismo nas águas não tira o desejo de pecar. Quando você vai para a Bíblia mostra, pecado continua vivo em você, e o seu papel é lutar contra você mesmo, amém, gente? Então para eu ser um cristão, em primeiro lugar, eu não posso confiar em mim mesmo. Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. E a gente gosta de usar esse texto, maldito o homem que confia no homem, para falar assim, por isso que eu não confio em ninguém. Então, só que você não está entendendo. Você não tem que confiar em você, querido. Você. O seu inimigo é você mesmo. Não é só o Satanás, não. É nós. Amém, gente? Mas mais, olha aí. Agora ele vai fazer uma lista de pecado que habita em nós. Olha o versículo 2 e vamos ler o 3 também. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada as podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, não, nada tendes, porque não. Então note você do problema que está em nós, a cobiça, o matar não é que você vai matar com a mão, mas às vezes deseja a morte de alguém, e a inveja. Ele cita aqui a cobiça. Você sabe que a cobiça lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, a cobiça é o último mandamento de Deus. Todos os outros mandamentos, você sabe se a pessoa está fazendo ou não, né? Honra teu pai e tua mãe, não declare o nome do Senhor em vão e tudo mais. Aí chega no último, ele fala, não cobiça. Eu não sei se a pessoa está cobiçando ou não. É algo interior. Só quem sabe é quem? É Deus. Tem cobiça que é boa. Por exemplo, você cobiçar uma bela de uma comida, tem problema? Nenhum. Agora, você cobiçar o marido do outro, ou a mulher do outro, aí já é um pecado, irmão. Mas o marido nunca vai saber, mas Deus sabe. Sim ou não? O Espírito Santo sabe. E você está cometendo pecado. Então, aí ele faz uma lista. Vamos lá. Cobiça, inveja e desejo de matar. Lê só o finalzinho do 2, só o finalzinho. Nada tendes porque não. Essa pessoa está tendo atitude mundana. Ela está com esses pecados. E normalmente quem vive assim não consegue orar. Tem outros pecados, tá? Talvez tem gente que no problema dela não é inveja, o problema dela não é cobiça, o problema dela é outro tipo de pecado. Mas normalmente é o que Tiago falou, porque não pedis. O que significa porque não pedis? Você nem ora. Pode perceber,
Toda vez que você está em pecado, você fica sem graça de falar com Deus, né? Caramba, vou falar com Deus, eu fico sem graça. Essa pessoa não tem vida com quem? Com Deus em oração. E quando ela quer orar, olha o versículo 3 agora, se liga no 3. Pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjar em vossos. Quer dizer, no final do 2 ele diz, você nem pede, quer dizer, você não tem nem vida de oração. E quando você ora mal. O que é orar mal? Pedis e não recebeis porque pedi mal. O que é pedir mal para Deus? Que você pede só para esbanjar o seu prazer. É aquela pessoa que ora só pensando, a vida dela com Deus é só pedir. Ó Deus, eu estou precisando de um carro, eu estou precisando de cura, eu estou precisando de paz no meu casamento. Você já pensou você ter um casamento, ou uma relação com um filho ou uma filha, e sua conversa com ele é só pedir? Aquele filho que só te manda um zap, só liga para você para quê? A esposa só fala com você para pedir. O marido só fala com você para quê? Relacionamento estranho, não? Quer dizer que aquela pessoa, você só lembra dela para pedir. Então a pessoa trata o relacionamento dela com Deus só para pedir, a vida dela é pedir. Aí eu tenho orado, então, só que você já viu que 99% da sua oração é só pedindo? Aí Tiago fala, sabe por que você não recebe? Que você pede para esbanjar os seus prazeres. Quer dizer, ela quer sair do aluguel para se exibir para os outros, ó, tenho a minha casa própria. Porque Deus vem a intenção do quê? Ela quer um carro novo para mostrar para a vizinha, sei lá. Não é só porque precisa de um carro, não é só porque quer sair do aluguel. Então é aquela pessoa que não sabe orar pelo próximo. Ela só ora por ela, só pede para ela. Qual foi a última vez que eu e você oramos pelo outro, se interessamos no interesse do... Pastor, eu não posso pedir para Deus me prosperar? Não, lógico que pode. Eu não posso pedir para Deus me curar? Lógico que eu não estou falando que é errado, que eu peço também. O que a Bíblia está ensinando é que a nossa comunhão com Deus não pode ser só de pedir. Amém, gente? Só pedir, só pedir. Primeiro você adora a Deus. Eu já ensinei como que a gente deve orar. Primeiro a gente adora a Deus na oração, a gente agradece a Deus, e aí a gente apresenta as nossas necessidades e oramos pelo interesse dos outros também, não é só nós não. Então, a comunhão dessa pessoa com Deus que está nesses pecados, normalmente então, nem existe essa comunhão, e quando ela ora, Deus nem responde a sua oração, porque ela ora errado, ela pede errado. Amém, gente? Agora, Tiago vai mostrar os nossos inimigos, são 3 inimigos. Fica comigo aqui nesse texto, porque esse texto aqui vai nos ensinar a ser crente de verdade. Vamos lá para o nosso primeiro inimigo. Quem é o nosso primeiro inimigo? O mundo. Olha o versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade com quê? É inimiga de quem? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo. Note você que ele usa aí no versículo 4 a palavra infiéis. E é a única vez no Novo Testamento que um pastor chama a igreja de Jesus de infiel, que aqui Tiago está pregando para a igreja. Por exemplo, você pode revirar as cartas de Paulo. Paulo não chamou a igreja de infiel. A carta de Pedro, Pedro não chamou a igreja de infiel. Só quem chama a igreja de infiel é Tiago. Só aqui, e não tem mais nenhum outro versículo chamando a igreja de... Quando ele chama a igreja de infiel, esse sentido dele falar infiel é no sentido de um casamento, quando o marido ou a esposa está sendo infiel. Por que ele traz a junção de um casamento? Porque nós somos igreja, Deus é o noivo e nós estamos casados com quem? E quando há um adultério, há uma infidelidade. Então ele está falando o seguinte: se você for amigo do mundo, pode se considerar inimigo de quem? Porque você está sendo amigo, e eu também, de alguém que é inimigo de Deus. Agora vamos lá, pastor, o mundo é inimigo de Deus? Não é que as pessoas são inimigas de Deus, é o sistema do mundo. Você está entendendo? O sistema do mundo é inimigo de quem? Por que nós somos infiéis quando nós amamos o mundo? Imagine que você está casado e você é amiga do inimigo do teu marido.
Pode isso, Arnaldo? Eu sou amiga do inimigo do meu marido. Bom, eu estou tratando desse lado de traição, porque é nesse sentido que ele está usando. Então vamos lá, o cara fala mal do meu marido, o cara mete o pau no meu marido, e eu ainda dou em cima desse cara. Aí o cara já não gosta do meu marido, além dele não gostar do meu marido, fala, ó, já não gosto dele e a mulher dele. Não é feio isso? A gente está fazendo isso quando a gente é amigo de quem? Do mundo. Porque o mundo é inimigo de quem? De Deus. É um casamento. Então imagine Deus vendo eu amando o mundo, o sistema do mundo, as coisas do mundo. Repito, o mundo aqui não são as pessoas. E às vezes nós como igreja, estamos amando o mundo de uma forma sutil. Começamos a dizer sim para algumas coisas que antigamente a gente dizia não. Eu fiz até umas anotações, por exemplo, como é que a gente está sendo amigo do mundo? Sendo contaminado pelo mundo. Então, o sistema do mundo fala mais de dinheiro, e aí a igreja começa a falar mais de dinheiro. O mundo trata de emoção, e aí a igreja começa a trabalhar com emoção, né? Por exemplo, as igrejas descobriram agora que os jovens gostam de show. Nada contra a parede preta, eu acho que parede preta na igreja é só uma cor, mas hoje é mais show. A igreja, se você vê a igreja como a igreja era 20 anos atrás, é isso aqui, é estudo bíblico, é oração. Só que as pessoas não querem. As pessoas querem show. Sim ou não? Por quê? Porque estamos imitando quem? O mundo. Estamos imitando o mundo. Então às vezes a gente vai sendo contaminado pelo mundo, vai sendo influenciado pelo mundo, e a gente vai sendo conformado com o mundo. Qual que é o resultado? Seremos condenados junto com o mundo. Tá certo, gente? Seremos condenados junto com o mundo, porque estamos amando o mundo, estamos se conformando com o mundo, estamos andando, quer dizer, não há uma diferença entre a igreja e o mundo. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, que nós somos o sal da terra, mas aí você olha para a igreja e olha para o mundo e não vê diferença nenhuma. Por isso que hoje tem igreja para tudo, tem igreja para LGBT. Então, essa igreja aqui aceita casamento do mesmo sexo. Aí eu vou dizer, não é que a igreja não aceita, é a Bíblia que não aceita. Então agora eu vou procurar uma igreja aqui. Então você pode procurar a igreja. Daqui a pouco vai inventar a igreja dos maconheiros. O pastor é um maconheiro. E se na igreja lá você não aceita, aqui você é mesmo. Irmão, é a Bíblia. Ah, mas a Bíblia não diz que Deus nos aceita como a gente é. Onde você achou isso na Bíblia? Olha para Zaqueu. Zaqueu encontrou Jesus todo cheio de pecado. Jesus pregou para ele. O que ele fez? Senhor, resolvo mudar de vida. Jesus, ele ama você, mas ele não aceita a minha condição. Por isso que ele disse para a mulher adúltera: vai, não peca, acabou. Tem isso. Amém, gente? A condição de Deus é: eu amo você, até que eu dei a minha vida por você. Agora vai e não peca. Quem é o seu inimigo então? Quem é o nosso inimigo? Você está no mundo. O mundo vai trabalhar contra Cristo. O sistema do mundo vai trabalhar para você continuar no pecado. E eu também. Vamos lá. Quem é o seu segundo inimigo? Vamos lá. Olha aí o versículo 1. Volta lá para o versículo 1. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na onde, gente? Então vamos lá. O segundo inimigo é a carne. A gente se batizou nas águas. Jesus morreu na cruz. Estamos livres do pecado, do poder do pecado, mas não estamos livres da presença. Então eu sou uma nova criatura, só que a minha velha criatura continua viva. Eu vou continuar com desejos carnais. Todos nós vamos ter. Por isso que não existe Superman da fé, pastor Superman da fé, pastora Superman da fé. Então todos nós temos a presença do isso. Você só vai estar livre, eu também, da presença do pecado quando você morrer e o seu corpo for glorificado. Então como que é a vida de um crente, pastor? Ele continua com os desejos carnais. E aí, como é que resolve esse problema? Daqui a pouco a gente vai ver. Então você tem que entender. Por isso que a gente entende que o problema não está fora. O problema
Salmo 51, lê lá a confissão de pecado de Davi. Quando Davi ficou com uma mulher casada e mandou matar o marido dela, pecado feio de Davi. Quando você lê o Salmo de Davi, que ele confessa o pecado, ele faz um pedido assim, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um novo coração. Ele não coloca a culpa na amante. Ah, mas a mulher também estava tomando banho com a janela aberta. Ele não põe a culpa na mulher. Ele não põe a culpa na esposa dele. Ah, minha mulher também não estava. Não, lê o salmo dele. Ele assume toda a culpa, porque a gente gosta de fazer isso. A gente gosta de ficar colocando meia culpa. Ah, sabe por que eu fiz isso? Eu fiz isso, cara, não tenho mais. Você quer que Deus te perdoe? Assuma o seu pecado. Você caiu e acabou. Não existe meia culpa. O salmo de Davi é uma lição de como pedir perdão para Deus. E Davi fala: cria em mim, ó Deus. Por que cria em mim? Porque ele sabe, o problema sou eu, o problema não é a mulher bonita, o problema não é a minha esposa, eu sou o problema, Deus. E aí ele ora, e ali ele chora, e ele pede para Deus criar um novo coração. Então, como ser um crente fiel num ambiente mundano? Não confia em você. Olha o exemplo do José. A Bíblia diz que a mulher dá em cima do José, casada, sem vergonha, e chega no José e fala: deita comigo. Aí o José, solteiro, ele estava com vontade, porque o moleque era virgem, solteiro, olha para ele e fala assim: longe de mim cometer um pecado desse, porque o meu Senhor, que é o teu marido, me deu a casa toda para eu cuidar, menos você. Tipo, ele quis dizer o seguinte: coitado do teu marido que não sabe a mulher que tem em casa. Aí a Bíblia diz que a mulher ficou todo dia falando: vem comigo, vem comigo. O que ele fez? Saiu correndo. A Bíblia manda você enfrentar o diabo, mas pecado, tentação, a Bíblia manda você fugir. Não acha que lembra de Sansão? Sansão foi brincar com Dalila, com pecado, e a Dalila ficou: onde é a tua força, Sansão, Sansão? Aí ele enganava a Dalila. Talvez alguém chegava para ele e falava: Sansão, essa mulher vai acabar com a tua vida. Eu sou um homem cheio do Espírito, e era mesmo. Eu sou escolhido de Deus. A gente só está brincando. Eu estou brincando com ela. Você acha que eu vou contar meu segredo para essa menininha? Essa menininha não me derruba. Eu sou um homem cheio de Deus. Ele só estava brincando. Na terceira vez, olha só, na terceira vez, fica aí sentadinho, fica aí. Deixa agora lá. Na terceira vez que a mulher ficou brincando com ele, a Bíblia diz que ele cai, e a Bíblia diz assim, que ele se levanta, e ele diz assim: me levantarei como eu me levantei antes. Aí o texto diz, ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Então olha a palavra de Sansão: me levantarei como eu me levantei. Sabe o que está acontecendo aqui? É aquela pessoa que está brincando com o pecado, e toda vez ela se dá bem, ela consegue enganar. Vai chegar uma hora, não vai conseguir mais. A Bíblia diz: ele porém não sabia que o Senhor já tinha se retirado. Quando ele achou que tinha força, os caras pegaram ele, furaram os 2 olhos dele e virou escravo. Não brinque com o pecado. Fuja da aparência do quê? Sábado eu terminei meu programa lá na Rádio Unidade FM, e aí um senhor, coisa errada mesmo. Então esse texto aqui, gente, esse texto aqui, ele tem que ser lido para todo mundo que se batizou nas águas. As pessoas acham que se batizar nas águas, ela vai sair como o Superman da fé e não vai ter tentação. Tem que pegar a live, cortar ela. Você quer ser crente? Quero. Então, antes de se batizar, assiste essa live aqui.
Aí você vai aprender passo a passo como ser fiel a Deus, ser um cristão no ambiente mundano. Amém, gente? Agora vamos para o versículo 5, que o versículo 5 tem um BO aqui. Vamos lá. Versículo 5. Olha aí o 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar. Qual que é o problema desse texto aqui, gente? Tiago diz assim, ou supondes que em vão afirma o problema é isso aqui. Tiago está dizendo que o que ele está falando está na Escritura, só que não está não. O Antigo Testamento todinho não tem nada disso que ele está falando. Você pode procurar o Antigo Testamento, e aliás, alguns judeus que não creem em Jesus Cristo, eles usam isso aqui para atacar a gente. Fala assim, então, o seu Tiago lá, irmão de Jesus, eles sabem desse texto, citou um versículo que a Bíblia não diz. E aí, pastor, como é que a gente resolve? Bom, a gente não resolve nada. A Bíblia tem poder em si. Tiago citou um texto que não está no Antigo Testamento. Qual que é a dificuldade desse texto? É que no grego, você vê que ele diz que o Espírito anseia por nós. A palavra Espírito no grego, eu já ensinei isso para vocês, é que a palavra Espírito no grego, ela é diferente da língua portuguesa. Na língua portuguesa tem o maiúsculo e o minúsculo, e no grego não existe nem maiúsculo e nem minúsculo. Então, por exemplo, quando lá no grego fala de Espírito Santo, é uma palavra. E a mesma palavra que usa para falar do espírito do homem, até do espírito do diabo. Então a palavra espírito no grego é uma só, e ela não altera nem para o espírito de Deus, nem para o espírito do homem, e nem para espírito maligno. A palavra espírito é espírito e acabou. E aí, quando o nosso tradutor vai traduzir para a língua portuguesa, ele quebra a cabeça. Então, e agora, como é que a gente sabe se essa palavra espírito é o espírito de Deus, ou é o espírito do homem? Pastor, esse texto que Tiago falou não está na Bíblia. Bom, não é que ele não está na Bíblia. O texto que mais se aproxima no Antigo Testamento está lá em Êxodo. Deixa eu ver se eu ponho no telão aí para vocês lerem. Êxodo capítulo 20. Vamos ver se eu consigo abrir aqui, vamos lá. Êxodo capítulo 20. Rapidinho, calma aí, macho. Êxodo capítulo 20, versículo, acho que é o 5. Vamos lá. Cadê você, querido? É isso aí, é o 5. Bom, o texto que se aproxima mais do que Tiago falando é esse texto aí, ó. O que é que Deus ele diz? Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Bom, o que a gente está entendendo nesse texto aí, gente? Deus está falando para o povo dele não adorar outros, porque ele é um Deus o quê? Zeloso. Ou seja, ele está falando que tem ciúmes. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu abri o mar vermelho para vocês, eu cuidei de vocês, aí vocês vão adorar outro Deus? Quando Deus cobra isso, ele está com o quê? Ele está com ciúmes. Então, quando o Tiago fala que o Espírito tem ciúmes de nós e anseia por nós acreditamos que é desse versículo que Tiago está tirando. Porque, olha só, Deus fez tudo por você, abriu o mar vermelho, deu pão do céu, aí você vai lá e adora uma imagem. Isso é uma traição com quem? Né? Como eu já estudo bíblico, vocês me permitam dar o exemplo. Quando vocês lêem, por exemplo, o livro de Oséias, eu quando fiz o curso de pregação, eu tive essa aula de Oséias. Às vezes, quando Deus quer usar a gente para pregar, não é só abrir a Bíblia aqui, estudar ela e explicar versículo por versículo, não. Na maioria das vezes, Deus faz o pregador viver a pregação, para ele sentir na pele, e aí ele prega. Por exemplo, Deus fez Isaías andar nu. Deus chega para Isaías e fala assim: eu quero que você ande pelado. E o Isaías, anda pelado. Lê o livro de Isaías. Isaías anda nu. O que Deus quer fazer com Isaías? Isaías está andando pelado, morrendo de quê? E aí ele vai pregar para o povo. Quando ele pega para o povo, Deus sente vergonha do pecado de vocês. Então você vê que ele não está só transmitindo uma palavra, ele sentiu. Aí entra a história do Osés, que para mim é a mais pesada. Deus chega para Osés e fala: casa com uma prostituta. Homem de Deus, santo,
Com a prostituta? Eu quero que você case com uma garota de programa, que fica com um monte de homem. Aí ele vai lá e casa com a prostituta. A Bíblia diz que ele leva a mulher para a casa dele, ele trata a mulher bem, ele cuida da mulher e dá de tudo para a mulher. Aí a Bíblia diz que essa mulher vai lá e sai traindo ele com um monte de homem. Aí ele fica bravo, que a mulher dele está traindo ele. E ele fica, poxa, eu dei casa, eu tratei ela bem, lavei louça para ela, paguei as dívidas do cartão dela, e agora está me traindo com um monte de homem. Aí a Bíblia diz que Deus chega para Osés e fala assim: vá atrás dela. Eu ia atrás dela, a mulher, depois de toda essa mancada, Deus, vá atrás dela. Aí a Bíblia diz que ele vai lá e resgata a mulher dele de novo, que não merecia, e traz ela de novo para a sua. Aí Deus chega para Osés e fala: agora vai pregar. Aí ele sentiu, porque ele amou uma mulher, ele cuidou de uma mulher, e a mulher fez aquilo com ele. Aí ele prega: Deus amou vocês, Deus cuidou de vocês, vocês eram escravos no Egito, e olha o que vocês estão fazendo com Deus. Então às vezes Deus, antes de fazer o pregador levar a mensagem, Ele faz ele viver a mensagem, Ele faz ele sentir na pele, que nem Isaías, tem Jeremias. A Bíblia diz que Deus manda Jeremias pegar um cinto, e o Jeremias, Deus manda ele enterrar o cinto numa fenda de uma rocha. Aí Deus fala para ele voltar e pegar o cinto, e o cinto está podre. Aí Deus fala: como é que está o cinto? Aí Jeremias: cinto está podre. Aí Deus fala: veste ele e anda. Aí ele coloca aquele cinto podre, e a Bíblia diz que ele manda ele andar, e o povo olha assim: nossa, o que ele está fazendo com o cinto? O quê? Qual que é a lição de Deus? Aí ele vai pregar. Aí ele prega: então, esse cinto podre está me incomodando, esse cinto podre não combina com a minha veste limpa. Os pecados de vocês têm incomodado a Deus. Você vê que Deus faz às vezes a gente o quê? Sentir, o pregador viver, para depois levar a mensagem. Por isso que Deus está dizendo: eu tenho ciúme de vocês. Então esse versículo 5, tá vendo porque é bom você estudar a Bíblia? Porque se alguém que tem esse conhecimento perguntar para você sobre Tiago, agora você tem o quê? Você tem resposta. Por quê? Porque você vem de quarta-feira. Falou: e esse texto aí que Tiago falou e não está na Bíblia? Não é que não está na Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Mas não está igual. Não está igual, mas é o mesmo sentido. Vocês estão compreendendo, gente? Amém? Vamos terminar o estudo bíblico, gente? Vamos lá? Agora, tem uma coisa importante aqui para nós. Último inimigo nosso. Quem é o nosso último inimigo? Olha o versículo 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz: resistir. Vamos lá, antes ele dá maior graça ao que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Olha o 7. Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resistir a quem? E ele fugirá de vós. Então vamos lá, quem é o nosso último inimigo aqui? É o diabo. Então o primeiro inimigo é o mundo, você, em terceiro é o diabo. Agora Tiago, a gente vai concluir uma aplicação muito bonita. Tiago vai nos ensinar como é que você vai vencer o mundo, vai vencer a carne e vai vencer o diabo. Pastor, como é que eu faço para... Eu estou cansado de ficar em cima do muro. Tem época que eu quero ser crente, aí eu não aguento a tentação, volto a pecar. O que eu faço? Então preste a tua atenção agora, porque agora Tiago vai dar passo a passo o que eu e você devemos fazer para vencer o mundo, para vencer a nossa carne e para vencer o diabo. Amém? Vamos para o texto? A primeira lição é se sujeitar a Deus. Olha o versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus. Mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. A palavra sujeitar significa obedecer. A palavra sujeitar significa se render a Deus. Então você quer parar de ficar em cima do muro? Você quer ser crente de verdade mesmo? Parar com esse negócio de um pé na igreja e outro no mundo? Porque na verdade não existe um pé na igreja e outro no mundo. Está os dois na onde? Está os dois no mundo. O que eu e você devemos fazer? Se sujeitar a Deus. Deus é a saída. Buscar a Deus. Se render a Cristo. Se lançar aos pés de Jesus. Segundo lugar, devemos resistir ao diabo. Olha o versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo e ele... O que faz o diabo fugir de você? Uma cruz? Que nem a gente assiste os filmes de exorcismo, mostra a cruz para o Satanás que ele sai correndo. O que faz o diabo fugir de nós? É o vale do sal? Se eu pisar no vale do sal, o diabo vai sair? O que faz o diabo fugir
o óleo ungido da igreja? Não. A Bíblia diz: o que faz o diabo fugir? É falar, sai, ele sai. O que faz o diabo fugir é você se sujeitar a Deus. Não é vale do sal, não é nem o sai do pastor. A Bíblia diz: se sujeita a Deus, resiste, e ele vai. Só resiste à tentação, o Satanás, quem está se sujeitando a quem? Ele vai fugir, ele vai embora. Não é cruz, não é vale do sal, não é óleo ungido. É quando nós nos rendemos a Deus, Satanás vai embora. Amém, gente? Ele não resiste você, porque ele vê que você se sujeitou a quem? A Deus. Não é a camisa amarrada em cima do altar, é obediência. Mas vamos lá, gente, vamos lá, vamos terminar aqui. Terceiro, o que nós devemos fazer? Devemos nos chegar mais a Deus. Olha o versículo 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará. Você quer vencer a carne, você quer vencer o mundo e você mesmo? Se achegue a Deus. O que é se achegar a Deus, gente? Vida de oração. Comunhão com Deus tem via de mão dupla. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele é uma via de mão dupla. Você busca a Deus, você vai a Deus na oração, Ele vai até você. Eu estava lendo não, eu gosto de ouvir, tem de graça no YouTube, o livro Heróis da Fé. Bota lá, gente, escuta lá. Aí tem um capítulo de graça, Heróis da Fé. Os Heróis da Fé contam a história dos pastores de 150 anos atrás, 200 anos atrás, homens que Deus usou no passado da igreja para avivar a igreja. E tem a história de um pregador, que ele foi pregar numa cidade, e antigamente, a gente perdeu esse costume hoje, mas antigamente funcionava assim: um missionário vinha, ele procurava quem era um cristão, e ele dormia na casa do crente, e a família cristã sustentava o pastor, porque ele ia fazer a obra missionária no bairro. Aí no livro conta a história de um evangelista, um pastor, e o irmão recebe ele, dá um quarto para ele. Aí o chefe da família fala para a esposa: amor, de manhã leva lá o café para o pastor. Aí a esposa ia lá: pastor, abria lá, ele estava orando. Aí ele está orando. Vai daqui 1 hora. Aí ela foi daqui 1 hora, ele estava o quê? Falei: então deixa para levar um almoço. É de verdade essa história. Chegava no almoço, o pastor estava orando. Café da tarde, ele estava orando. Aí o dono da casa, o irmão da igreja, falou: pô, esse pastor vai desmaiar. Aí ele foi lá, escutava o pastor chorando, lágrimas. Bateu lá, quando ele entrou, botou a mão no pastor, o pastor estava deitado, ele estava todo molhado. Falou: pastor, o senhor não vai comer? Aí o pastor olha para ele chorando e falou: irmão, vem orar comigo aqui. E ele orava para Deus quebrantar o coração do povo do bairro. E aí o irmão foi lá e ficou com ele a madrugada toda orando. No outra semana, quando esse pastor saiu para pregar no bairro, vários corações foram quebrantados. O poder não está na pregação do pastor, que ele prega bem, que ele explica bem, está na sua vida de quê? De oração. Tiago diz: chegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós outros. Você quer vencer a carne? Você quer vencer o mundo, o pecado, o diabo? Ora! Se você não orar, você não vai vencer não. Se eu não orar, não vou vencer não. Você quer poder de Deus na sua vida? Dobra o seu joelho e ora a Deus. Amém, gente? Terceiro lugar, como é que eu faço para ser um cristão num ambiente mundano? Último lugar, devemos nos humilhar diante de Deus. Olha o versículo 9 e 10, vamos 9. Afligi-vos, lamentai, e o que? Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em quê? Quer dizer, está mandando a gente chorar por causa do pecado, gente. Tiago está falando assim, ó: como é que você está vivendo com inveja, com cobiça, ainda está com esse sorriso no rosto? Vai chorar aos pés de Jesus, vai confessar seu pecado, vai se afligir para Deus. E aí ele termina no 10: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele, né, que eu já cansei de ensinar vocês, que esse negócio aí que os humilhados serão exaltados, está na Bíblia do Facebook. Na Bíblia mesmo esse versículo não existe. Em nenhuma parte da Bíblia, a Bíblia nunca disse que os humilhados serão exaltados. A Bíblia nunca disse. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante de Deus, Deus o exaltará.
e tem que entender o texto. Olha como as pessoas deturpam o texto. Os humilhados serão exaltados. Primeiro que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aquele que se humilha, Deus vai. Como é que você se humilha para Deus? Você se humilha para Deus quando você confessa o seu pecado. Porque às vezes a gente gosta de orar e ficar falando do pecado dos outros. Então, o se humilhar é você falar dos seus. É você ver quem você é. Aí você se humilha. Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. O que você está fazendo para Deus? Você está se humilhando. Como é que Deus vai te exaltar? Deus vai te exaltar fazendo você virar o presidente do Brasil. Sabe o que é o exaltar aqui? É o seu nome no livro da vida. Não tem exaltação maior. Então não fique achando que você vai fazer uma vida de oração e de humilhação e Deus vai te exaltar, você vai virar um popstar. Isso não tem nada a ver com esse exaltar não, irmão. O exaltar aqui é o nosso nome no livro da vida. O exaltar aqui é a graça de Deus sobre você. Então olha como não tem nada a ver com as pessoas entendem tudo o quê? Tudo errado. Por isso que é bom vir nos dias de quarta, estudar a palavra. Mas tem um versículo que eu não expliquei para vocês, me permita explicar. O versículo de número 6 aqui, de verdade, agora eu vou concluir, para a gente já fazer a oração. Lê o 6 comigo aí, gente, vamos lá. Lê em voz alta aí, alguém lê em voz alta aí, vamos lá. Isso, agora eu abri aqui, vamos lá. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça a quem? Sabe o que o Tiago está falando aqui? O Tiago está dizendo o seguinte: nós somos servos de Deus, mas ainda somos pecadores. O pecado ainda habita. Então Deus sabe que você é fraco, que eu sou fraco. Deus sabe. Aí o que Deus faz? Deus olha para mim, para você e fala assim: eu sei que você é fraco, então eu vou dar graça para você. Amém? Eu vou ajudar você. Só que essa graça ele dá para a gente humilde. Quem é humilde aqui? Aquele que reconhece, eu sou pecador. Gente orgulhosa, a Bíblia diz que Deus resiste. Quem é orgulhoso? Preciso não se humilha para Deus, não confessa pecado para Deus. Então tem uma boa notícia para você. Pastor, mas eu sou muito fraco. A boa notícia é que Deus derrama a sua graça sobre mim e sobre você. Se humilha na mão de Deus, que Deus vai dar graça, e Ele vai te curar, Ele vai te salvar, Ele vai te libertar. Diga graças a Deus.